Saudações à banca, aos colegas e a todos aqueles que eventualmente venham a ter contato com esse trabalho, que trata da tutoria entre pares como ferramenta de adaptação e integração dos alunos ingressantes, um relato da implantação no campus da UFC em Crateús. Esse trabalho foi realizado pela parceria entre mim, Jailson Sampaio, aluno do curso de graduação em Engenharia Civil, a Tamile Prestes, que é psicóloga educacional do campus, Gerlândia Alves, que é técnica em assuntos educacionais, e o professor Sandro como orientador. Esse trabalho é estruturado de modo que, na introdução, serão abordados alguns pontos que justificam a implantação de uma tutoria acadêmica, além de uma análise histórica das evasões no campus e também a definição, né, do conceito de tutoria entre pares. Em seguida, no método de pesquisa serão apresentados alguns pontos, algumas metodologias que foram empregadas na implantação da tutoria acadêmica aqui no campus. Em seguida, os resultados obtidos a partir do desenvolvimento dessas ações, além da conclusão, ou seja, aquilo que se pode inferir a partir desses resultados, e, por fim, os trabalhos que foram utilizados como referência para a execução e implantação da tutoria acadêmica. E esse trabalho nasce justamente da observação que foi feita na literatura de uma correlação que há entre altos índices de evasão, né, e cursos de graduação ligados à área de ciências exatas. E como aqui no campus nós temos os cursos de ciência da computação e sistemas de informação na área de TI e as engenharias ambiental e sanitária, civil e de Minas, então todos estes cursos ligados à área de ciências exatas, é importante que seja feito esse monitoramento de taxas de evasão para verificar a confirmação dessa tendência. Então, justamente para fazer uma verificação desses valores de evasão aqui no campus, foi feita uma análise do número total de inscrições, né, matrículas, desde os primeiros cursos lá em 2014.2 até agora 2021.1, como também o número total de cancelamentos nesse período, e o que você pode observar no gráfico são valores muito altos de cancelamentos. Então, por exemplo, aqui no curso de Ciência da Computação, deixa eu pegar aqui o laser, aqui na Ciência da Computação nós tivemos aí 372 matrículas realizadas desde o início do curso até agora 2021.1, das quais 240 acabaram em cancelamentos, ou seja, 240 alunos acabaram desistindo da graduação antes da conclusão. E esse valor representa justamente esse 65% aqui de evasão, que é a maior taxa observada dentre os cursos do campus. E dentre eles, o que tem a menor taxa de evasão é a engenharia civil, o que ainda é um valor muito alto, né, com 36%, ou seja, em média, a cada 3 alunos que entram no curso de engenharia civil, um acaba desistindo, então é um valor muito alto. E com isso nós temos aqui uma média de evasões de 54%, que são valores realmente alarmantes, que justificam justamente nós desenvolvermos atividades e tarefas com o intuito de evitar o abandono ou pelo menos mitigar as evasões. Então, com base nesses valores observados, o que o trabalho se propõe a fazer é justamente um acompanhamento sistemático dos ingressantes. Então, lembrando que essas evasões acontecem sobretudo nos anos iniciais, então por isso a necessidade de fazer esse acompanhamento sistemático dos ingressantes. A partir disso, compreender os aspectos, né, aquilo que acaba influenciando no processo de integração desses alunos ao campus, e com isso a gente tem duas frentes de intervenção. A primeira, que é mapear o perfil do aluno médio que abandona cada curso. Então, essa aqui é uma atividade um pouco mais passiva, apenas para entender mais ou menos o perfil do aluno que tende a abandonar cada um dos cursos. E a segunda frente de intervenção, mais ativa, é justamente desenvolver ações voltadas para a permanência desses estudantes. Então, a partir dessa necessidade de desenvolver-se ações voltadas para a permanência dos alunos, é que surgiu a ideia da tutoria acadêmica entre pares, onde alunos veteranos acompanham alunos ingressantes individualmente, e foi estabelecido esses 3 objetivos principais para o desenvolvimento do projeto. Primeiro, criar uma rede de acolhimento. Então, nós pretendemos, com o projeto, fazer com que seja desenvolvido nos alunos ingressantes um sentimento de pertencimento à universidade, que muitas vezes não acontece naturalmente. Então, papel do tutor fazer com que esse processo de adaptação, né,
de pertencimento ele realmente aconteça, porque assim o aluno tenderá a não evadir-se, apesar das dificuldades que ele eventualmente possa encontrar. Também oferecer a esses alunos um suporte, né, e também garantir com isso a adaptação e integração saudável. Assim, os objetivos desse trabalho são, primeiro, apresentar o processo de implantação da tutoria entre pares aqui no campus da UFC em Crateús, apresentar o processo de seleção de tutores e tutorandos, além das atividades envolvidas por cada um, né, no projeto, apresentar os resultados obtidos na tutoria e, por fim, fazer as inferências, né, concluir sobre o desempenho do programa de tutoria. Então, quanto à metodologia, na implantação da tutoria nós tivemos algumas etapas. Primeiro houve a elaboração de documentos, então nós lançamos editais, tanto para a seleção de tutores quanto para a seleção de tutorandos. No primeiro edital, por exemplo, tinha as atribuições e condições para inscrição dos tutores, entre as quais é importante citar, por exemplo, que os tutores devem ser alunos regularmente matriculados a partir do terceiro semestre, justamente para que tenham atribuições e condições de orientar alunos que irão enfrentar problemas que eles já enfrentaram quando foram ingressantes. Além disso, também tivemos aí as atribuições e condições para a inscrição dos tutorandos também em edital específico, onde foi direcionado, por exemplo, foi feita uma análise, né, de quais cotas historicamente tendem a evadir-se, então foi direcionado uma atenção especial para essas cotas, e com isso nós estabelecemos um número de vagas para acompanhamento. Então, depois, no desenvolvimento do projeto, foram feitos formulários, né? Então, tinha também um formulário de acompanhamento, onde era monitorado, né, as atividades que eram realizadas pelos tutores com seus tutorandos, e também tivemos avaliações da tutoria por parte dos tutorandos e também por parte dos tutores. Então, nesse formulário de acompanhamento, tinha alguns campos que deveriam ser preenchidos para que a gente pudesse justamente fazer um planejamento de atividades e fazer uma verificação dessas atividades conforme, né, e à medida que iam sendo executadas. Então, por exemplo, constavam no formulário as dificuldades apresentadas pelos tutorandos e as estratégias de superação. Então, o tutor tinha aí a atribuição de verificar essas dificuldades dos seus tutorandos e aí elaborar uma estratégia de superação dessas dificuldades. Também tinha um campo para potencialidades e interesses e cabia ao tutor justamente verificar como é possível trabalhar esses pontos e também o monitoramento dessas atividades de modo geral, né? Então, com isso a gente conseguia fazer um registro da evolução do trabalho dos tutores. A respeito da metodologia de trabalho de tutoria no campus, aqui são mostradas algumas das principais atribuições dos tutores, dentre outras, mas essas aqui são certamente as mais importantes. Então, dirimir dúvidas, e aqui não me refiro especificamente a conteúdos, mas dúvidas de modo geral, ao funcionamento da universidade de modo geral, além de sugerir livros, mídias e outros materiais que possam aí contribuir com o aprendizado do aluno, né, do tutorando, informar sobre os serviços disponíveis, uma vez que alguns dos tutorandos selecionados foram alunos que chegaram de lista de suplência, então perderam essas informações iniciais que geralmente são apresentadas no início do semestre, e também direcionar conforme a necessidade. Pode ocorrer que alguma demanda do tutorando não seja atribuição do tutor, não esteja dentro das suas atribuições da sua jurisdição. Então, nesses casos, cabe a ele direcionar para um serviço específico, como, por exemplo, serviço de psicologia, nutrição, né? Alguns serviços também da biblioteca e entre outros. Ainda a respeito da metodologia de trabalho de tutoria, dessa vez agora sobre a atuação dos tutores, que aconteceu entre o fim de junho e o início de setembro. Essas reuniões dos tutores com seus respectivos tutorandos aconteceram semanalmente, através de videoconferências, mas foi dado a eles também a liberdade para, né, atuações assíncronas. Então, muitas vezes os tutorandos tiravam dúvidas ou faziam perguntas em redes sociais e aí cabia ao tutor responder quando lhe fosse mais conveniente. E também, né, os tutores se reuniam semanalmente, na verdade mensalmente, com a comissão, para que nós pudéssemos justamente estabelecer esse circuito de feedback, ver quais foram as demandas que ocorreram nas reuniões anteriores com seus tutorandos,
né, e com isso a gente conseguisse justamente fazer esse aprimoramento da atividade e da atuação dos tutores. Então, aplicada a metodologia para a implantação da tutoria, nós tivemos aí a seleção de 10 tutores, né, 2 por cada um dos cursos, além da seleção também de 28 tutorandos. E após a seleção dos tutores, foi feito com eles uma formação de modo que pudessem, né, conhecer suas funções, recebessem instruções sobre o preenchimento do formulário de acompanhamento e também o planejamento inicial das suas atividades. Então, após o preenchimento desse formulário de acompanhamento, né, ao fim do semestre, foram registradas aqui as principais dificuldades e também as aptidões de cada um desses alunos. Então, para 15 dos 28 alunos, a principal dificuldade era referente a conteúdo, seguido de sobrecarga de atividades, dúvidas sobre bolsas e auxílios, dificuldade em relação a ter acesso à monitoria, e aqui acredito que seja sobretudo devido ao caráter EAD, né, ao caráter à distância do ensino que tem sido nos últimos tempos, problemas de adaptação, problemas, na verdade, dúvidas quanto ao funcionamento da universidade, problemas de procrastinação e mesmo organização pessoal. Então, para cada um desses problemas que foram observados, era atribuição do tutor desenvolver uma atividade, desenvolver uma estratégia, né, de superação. E também foram registradas as aptidões ou potencialidades desses alunos. Então, são atividades que podem ser estimuladas e que, novamente, elas têm aí a característica de aprimorar e de melhorar esse sentimento de pertencimento, como foi citado. Então, dentre essas aptidões, as principais foram passeio, leitura e estudo, seguidas de assistir filmes e séries, jogar videogame, praticar esporte. Então, realmente são atividades que podem ser estimuladas, podem ser apregoadas, né, no campus para que se façam, para que se crie justamente esse sentimento, esse vínculo com mais facilidade e com maior intensidade na universidade. Por sua vez, né, no formulário de avaliação de tutoria por parte dos tutorandos, nós tivemos aí a participação de 14 alunos participando dessa pesquisa. Então, infelizmente, desses 28, alguns acabaram desistindo da graduação, né, seja realmente por uma desistência ou porque conseguiram vagas em outros cursos, em outras instituições. E desses 14, 10 afirmaram querer continuar do projeto e também constava no formulário perguntas objetivas, como, por exemplo, onde os alunos, né, que eram acompanhados tinham que relatar sua experiência com o projeto, atribuir uma nota à sua experiência, né, onde um representava uma experiência ruim e 5 uma experiência ótima. E com isso nós obtivemos uma nota 5 como a mais alta, né, que indica uma experiência ótima. A menor nota observada dentre todas as respostas foi uma nota 3, que indica pelo menos uma experiência razoável. Dentre esses 4 alunos que optaram por não continuar no projeto, teve-se aí uma média de respostas de 4,25, né? Isto é, embora eles não tenham pretensões de continuar no projeto, a sua experiência com a tutoria foi boa ou ótima. E quanto aos alunos, né, os 10 alunos que afirmaram que queriam continuar, nós tivemos uma média de 4,6. A partir desses resultados observados, nós tivemos aí uma média geral das 14 respostas como sendo 4,5, o que sugere que, em média, um aluno acompanhado tem uma experiência boa ou ótima com o projeto de tutoria, né? Os alunos que optaram por não continuar não o fazem necessariamente por uma experiência desagradável com o projeto, pelo contrário, né, como foi observado, a experiência desses alunos também é uma experiência boa ou ótima. Então, essa não continuidade pode ser que ocorra justamente por um desenvolvimento de maior autonomia. Então, pode ser que esses alunos agora estejam conseguindo andar com as próprias pernas e por isso não necessitem mais do acompanhamento. E com isso, essa decisão de não continuar, né, o acompanhamento, não continuar no projeto, ela independe da experiência. Ela depende apenas do grau de autonomia, né, desenvolvido durante o processo de acompanhamento. Então, com tudo isso, nós podemos esperar que a tutoria é sim uma ferramenta muito útil, né, para essa adaptação, para que se desenvolva esse sentimento de pertencimento novamente nos alunos ingressantes e que assim nós consigamos ao longo, né, de projetos futuros, né, de demandas futuras, nós possamos aí evitar as evasões ou pelo menos mitigar essa taxa, diminuir essa taxa de evasões. Por fim, então, esses aqui são alguns trabalhos que nós utilizamos como base para desenvolver aí as primeiras metodologias da implantação da tutoria.
E para quem tiver interesse, pode aí dar uma olhada, né? Pode pesquisar nesses materiais e qualquer dúvida estarei à disposição. Muito obrigado.